Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Tamires e estamos aí com mais uma aula para os 7º anos. Nossa aula hoje é sobre a distribuição e a dinâmica populacional do Brasil. Eu começo a aula mostrando esse mapa do Brasil para vocês, onde a legenda nos mostra a densidade demográfica do Brasil em 2010. Observando a legenda, a gente pode identificar que os estados brasileiros com as tonalidades mais escuras possuem entre 76,25% a 444,7% da população brasileira. Já os estados em amarelo mais claro representam 2,01% a 4,69% da população brasileira. Percebam que os estados alaranjados mais escuros concentram a maior parte da população brasileira, enquanto o resto do país concentram pouca população. O número de habitantes é menor, né? Em relação a isso, nós podemos responder a essa pergunta aqui em cima. O Brasil é um país populoso ou povoado? Nós temos uma densidade demográfica de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é como se eu pegasse em 1 quilômetro quadrado e nesse 1 quilômetro quadrado eu só encontrasse 22 habitantes aproximadamente. Isso significa que o Brasil é um país pouco povoado, porém é um país populoso. Como assim? Populoso significa uma grande quantidade de habitantes. Nós sabemos, até pelo seu tamanho, o Brasil tem uma grande quantidade de habitantes. Porém, como mostra pra gente o mapa, e esse dado aí que eu acabei de falar, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, essa população toda, ela está distribuída de forma desigual. Poucos estados contêm muita população e o restante do Brasil, pouca população. Isso significa que o Brasil é um país pouco povoado. Muito populoso, porém pouco povoado. Porque a população está concentrada em alguns lugares apenas do Brasil e não distribuída de forma igual pelos estados brasileiros. Outro dado importante aí mostra pra gente que 84,4%, isso segundo dados de 2010, dos brasileiros vivem nas áreas urbanas, vivem aí nas grandes cidades ou nos centros das cidades que moram. A maior parte dos brasileiros deixaram de viver na zona rural, nos sítios, para viver nas cidades, tornando assim o Brasil com uma população urbana. A maior parte da população do Brasil é urbana. Outros dados importantes aí é em relação à taxa de natalidade, significa a taxa de nascimentos no Brasil, e abaixo a taxa de mortalidade, taxa de mortes, né? Nós percebemos pelo gráfico menos bebês ou menos filhos por mulher. Percebam no gráfico que de 1950 a 2020, as mulheres vêm diminuindo a quantidade de filhos. Hoje, atualmente, 1,7, ou seja, nem 2 filhos por mulheres. Tem mulheres que só têm 1, tem mulheres que têm 2, é claro que tem mulheres que têm mais, porém, mas olhando o Brasil de uma maneira geral, as mulheres vieram diminuindo a quantidade de filhos. E essa diminuição também veio em relação à mortalidade no Brasil. Percebam o outro gráfico aí embaixo, de 1940 a 1999, o gráfico só diminuiu. Também diminuiu a mortalidade no Brasil. Isso aconteceu
pelas melhoras que tivemos no Brasil. Melhoras no sistema de saúde, vacinas, melhoras na alimentação, melhoras na infraestrutura urbana, saneamento básico. Então, tudo isso contribuiu para que também houvesse uma diminuição nas mortes no Brasil. Então, nós temos aí outros 2 dados importantes: menos filhos, menos natalidade e também menos mortalidade. Esses 2 dados juntos levam ao Brasil a um baixo crescimento vegetativo, ou seja, a população brasileira vem crescendo, mas ela vem crescendo de forma lenta, de forma baixa, ao contrário de alguns anos atrás, quando a gente tinha muitos nascimentos, mas também tínhamos muitas mortes. Mas o número de nascimentos assim ainda era maior, então nós tínhamos um alto crescimento vegetativo no Brasil. Hoje não. Hoje nós temos um baixo crescimento vegetativo, né? A população vem crescendo, mas de forma baixa, certo? Aqui do outro lado eu estou mostrando para vocês a pirâmide etária do Brasil dos anos de 80, 90, 2000 e 2010. A pirâmide etária mostra para a gente o desenho da população brasileira de acordo com a idade. Perceba que em 1980 o maior era a parte de baixo, né? Significa o quê? Que tinha mais jovens, mais nascimentos. E a parte de cima, que são os mais velhos, eram bem pouquinha, porque tinha muita morte. Hoje, em 2010, eu digo hoje porque de 2010 a 2020 não mudou muita coisa. A pirâmide ela está diferente. Percebam que embaixo ela está diminuindo, menos jovens porque menos nascimentos. O meio está aumentando porque menos nascimentos, menos mortes, então a população do meio, jovens, adultos até 30, 40 anos, é um maior número da população do Brasil, e em cima ela ainda continua menor, tá? Mas uma pirâmide etária considerada ideal é aquela que o meio dela seja maior mesmo, né? Menos jovens, menos idosos, porém mais população em idade adulta, que é a idade em que as pessoas estão aptas para o trabalho e dessa forma contribuir para a economia do país. O Brasil, percebam que está evoluindo na sua pirâmide etária para que a pirâmide fique nessa configuração. Menos jovens e mais adultos, que é essa parte do meio da pirâmide. Então, essa é a aula que mostrou para vocês como a população do Brasil ela está distribuída e qual é a sua dinâmica, qual é o movimento da população do Brasil. Nós já vimos agora. Hoje, como é a dinâmica populacional do Brasil? Menos nascimentos, menos mortes, baixo crescimento vegetativo. Porém, ele ainda é um país pouco povoado, né? Com a sua população grande, porém não está distribuída por todo, de forma igual, por todo o seu território. Então, até a próxima aula, pessoal!